E vem conferir uma lista com o top 10 melhores filmes de 2025. E estamos chegando no final do ano, e com o final do ano sempre vem aquelas listas de melhor e pior. Já fiz a lista dos piores e agora vem a lista dos melhores. Então, considerando isso, vamos à minha lista. E em 10º lugar dessa lista fica Acompanhante Perfeita. Filme que ele, na primeira vez que eu assisti, eu não fui super fã, achei ele super mediano, até tem crítica no canal, vale lembrar, todos os filmes que estão aqui na lista tem crítica no canal, mas reassistindo ele mais de uma vez, eu gostei muito da metáfora que esse filme traz. Com boas atuações, ele vai muito para o lado daquele conceito novo de discutir sobre IA, e como até onde o robô é IA ou não. E pode parecer até para algumas pessoas bobo, ou algo que já foi discutido antes, mas eu acho que ele consegue trazer discussões modernas e ideias modernas sobre IA, sobre robô, sobre relacionamentos, relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, e também a mulher na sociedade de antigamente para hoje, em relação a dentro de relacionamento, que eu acho muito interessante. Eu acho que é um filme que ele consegue pegar várias áreas, e dessas áreas ele consegue acertar bastante. Inclusive, ele tem um humor que quando precisa funciona bem, bons personagens e boas atuações. E por isso que ele fica em 10º lugar dessa lista. E em 9º lugar dessa lista fica o live action de Como Treinar Seu Dragão. Sim, é verdade. Como Treinar Seu Dragão live action não precisava existir por causa que o filme não é tão antigo, a animação, e mais do que isso, ele é um copia e cola da animação sem trazer nada de novo. Mas quando você tem um live action desse, ele tem que pelo menos provar que ele faz sentido existir. E pra mim ele prova. Quando você vê o live action e você vê que as ideias e a mensagem que tá lá continua forte, continua relevante, continua interessante. É um filme que talvez a nova geração não viu a animação, mas com o live action ele funcione bem. Eu também não sou o maior fã dessa ideia do copia e cola, mas quando é bem feito chama atenção. E trazer quem criou essa obra para dirigir e roteirizar o live action mostra que ele ainda tem muito domínio desse universo. Como Treinar Seu Dragão me surpreendeu e me emocionou, assim como a animação me emocionou. E isso é uma surpresa. Quase nenhum live action da Disney conseguiu fazer isso. Então prova como esse live action, mesmo que ele seja um copia e cola, mesmo que prefiro ter obras originais do que isso, ele ainda vale muito a pena. Porque ele mostra como Treinar Seu Dragão é uma obra atual até hoje. E em 8º lugar dessa lista fica o filme Fórmula 1. O que eles fizeram nesse filme, tecnicamente, é impecável. É de se tirar o chapéu. Fórmula 1, ou F1, como ficou aqui no Brasil, ele é um filme que conta a história de um corredor que, a partir daí, volta para sua carreira mais velha para tentar salvar uma equipe. Eu acho que existem 2 pontos para esse filme. O primeiro ponto é a parte técnica. A parte técnica é excelente, porque, para quem não sabe, eles realmente gravaram as cenas de corrida dentro dos carros. E isso dá muita veracidade, isso dá muita tensão, funciona muito bem. Existem cenas de corrida que eu não vi em nenhum filme que eu vi aqui. Então isso é de tirar o chapéu. A parte técnica é excelente. Esse filme não está em posições mais abaixo por um motivo, que é a parte da narrativa. A narrativa é ruim? Não. Ela funciona bem? Sim. A história é boa? Sim. Só que você já viu a história várias e várias vezes. Se eu falar aqui para você que a história é de um corredor mais velho, que volta para a corrida, e a partir daí ele tem que ocupar com o corredor mais novo. O corredor mais velho, ele usa as táticas antigas, enquanto mais novo, ele usa só a tecnologia. Essa história, não só no esporte, mas em várias e várias gêneros, já foi usado várias e várias vezes. Você sabe como o filme vai começar, você sabe exatamente como o filme vai terminar. Mas a parte técnica é tão excelente que a história ser só boa acaba não estragando isso, e ele merece estar na lista. E em 7º lugar dessa lista eu vou fazer uma surpresa, vou colocar um anime, que é Chainsaw Man Reziark. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de anime aqui no YouTube, chamado Irmandade dos Animes, e lá eu fiz a crítica desse filme. Então de todos esses filmes que tem crítica, o único que não tem aqui no canal é o Chainsaw Man, porque está no canal de anime. Bom, eu não imaginava que esse filme ia estar nessa lista, não imaginava que esse filme me surpreender tanto, mas ele é um filme muito reflexivo. Esse filme ele pode ser dividido em 2 partes, e as 2 partes funcionam perfeitamente para o que ela se propõe. Até a metade do filme, ele fala sobre romance, sobre adolescência e sobre a quebra da inocência. A metáfora que eles fazem no filme sobre o rato do campo contra o rato da cidade, eu acho maravilhosa, e como isso reflete a todo o universo de Chainsaw Man, e mais do que isso, reflete fora da tela. A primeira parte é ótima, a animação, as cores, a parte muito azul, até que começa a explosão na parte mais vermelha, mais laranja.
É uma animação maravilhosa, com discussões incríveis nessa primeira metade, que funciona muito bem, conquista com uma certa facilidade. A segunda metade já é mais para aquele anime shonen, onde realmente vai para ação. Eu admito que eu gosto mais da primeira parte, que é a discussão sobre humanidade, relacionamento, isso me agrada mais. Mas é inegável, a parte de ação é maravilhosa também. Pela animação ser excelente, a parte de animação gera um entretenimento que no cinema foi uma experiência ótima, única, eu diria. Então, para mim ele merece a lista, porque ele tem dois gêneros no mesmo filme, ele trabalha mensagens diferentes no mesmo filme sobre liberdade, sobre armamentismo, sobre a parte do capitalismo, de uma maneira muito interessante. É um filme muito bom. Que para quem quer ação, vai ter. E quer discussões mais profundas, que Chainsaw Man tem, funciona também. Ele merece o sétimo lugar da lista. E em sexto lugar dessa lista fica o filme nacional O Agente Secreto. Olha, eu não esperava tanto desse filme, para ser bem sincero. E ele me surpreendeu. Eu acho que ele é um filme que ele consegue mostrar um retrato que é muito mostrado no cinema nacional, mas para um outro viés, para uma outra pessoa, para uma outra região. Ele mostra de maneira muito interessante a inventividade em cima desse filme, a inteligência de como trabalhar o personagem, a inteligência de como trabalhar o momento histórico, até a inteligência de mostrar cenas específicas que brincam com o espectador, porque esse filme ele não é contado como se fosse algo linear. Na verdade, são pessoas que estão ouvindo mensagens de vozes daquela época. Então, ela não ouve na linha temporal certa. Então, a gente não vê o filme também na linha temporal certa. Quando você termina o filme e você vê isso, fica muito mais interessante. A passagem de tempo, as mudanças de mentalidade, também como foi a vida dele, chama muita atenção. Porque realmente, quem tem que ouvir o áudio daquela época, tem que se colocar naquele momento. Então, é como se a gente estivesse ouvindo o áudio, mas vendo ele. Gostei muito do filme. Foi um filme que me chamou muito a atenção e me agradou mais do que eu esperava. E eu com certeza mereço estar nessa lista. E em quinto lugar dessa lista fica Uma Batalha Após a Outra. Filme que ele é muito bom, ele é excelente, o Leonardo DiCaprio está ótimo no filme. É um filme que eu tenho um problema na parte final dele, mas eu acho que até a metade ele é ótimo. Por quê? Porque ele vai falar sobre revolucionários e também vai falar um pouco dos contra-revolucionários. Só que esse tipo de filme ele tem que ter muito cuidado. Porque se ele vai cair para um lado ou para o outro, ele inegavelmente vai escolher um lado, não só político, que não é um problema, mas ele pode levar para um lado que eu não gosto muito, que é o lado de você colocar só um lado da história. Aqui não. Aqui você vê os revolucionários, você vê os militares, e você percebe como ninguém ali está certo. Os militares, pela cabeça fechada e pela forma como eles veem o mundo, não conseguem dar chance para aquele mundo se expandir, para ter outras ideias de outras políticas e outras ideias. Já os revolucionários, você percebe ao longo do filme que eles podem ter ótimas ideias, mas que eles também estão completamente errados e que nem eles entendem muito bem a causa que eles estão lutando. São pessoas que brigam por coisas que eles não sabem o que são. Então até quase a parte final do filme, essa discussão, como ela vai evoluindo e o dinamismo do filme, ele me prendeu 100%. Ele só não está em posições menores, por causa que a parte final, que foca mais na ação, é a parte que eu menos gosto do filme. É uma parte que não me prendeu tanto, que não me agradou tanto. Mas é um filme excelente, ainda mais pela discussão que está mais atual que nunca. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o filme Faça Ela Voltar. Filme de terror que conta a história de uma mulher que tenta meio que reconversar com uma filha dela. Esse é um filme que eu tinha muito medo quando eu vi a primeira cena, porque eu imaginei, nossa, esse filme tá com uma cara de ser um clichê de terror que vai levar crianças para um canto, vai começar a cair naquela mesmice que eu vi várias e várias vezes. Mas não. Primeiro que as atuações estão excelentes. Segundo, que a discussão do filme sobre perda, sobre deixar ir, sobre discutir pessoas com deficiência, sobre como é a figura paterna quando você é uma criança, é muito boa. Se você parar para analisar, Faça Ela Voltar de uma maneira onde você foca não só no terror, mas nos personagens, cada um específico, dá para você fazer uma leitura de personagem ótima. Inclusive, o filme, além de fazer críticas a isso também faz crítica a como o governo vê esse tipo de pessoa. Tanto que os policiais não se importam com ele, a parte também do juizado de menores, quando aparece, você vê que eles tentam não oferecer o que as crianças podem falar. Isso é muito interessante. É uma crítica à perda, é uma crítica também à sociedade, é uma crítica aos nossos órgãos públicos que praticamente não se importam
com os principais pessoas envolvidas, que são as crianças, como as crianças têm sua voz silenciada em muitos momentos, e essa voz silenciada poderia salvar tantas e tantas vidas. A parte do terror é boa, a parte do terror ela funciona, ela dá medo em vários momentos, mas a parte das discussões, como vai mais pra cima, me interessa muito mais. E em terceiro lugar dessa lista fica o filme Nosferatu. Nosferatu é um filme que eu sei que divide muita opinião. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou o cara que ama. Eu amei Nosferatu, eu amei essa releitura que o Robert Eggers deu pro filme. Robert Eggers, que eu sou extremo fã, desde A Bruxa, O Homem do Norte, O Farol. Ele é excelente, ele é um diretor ótimo. É que ele traz mais uma vez isso. Trazendo um Nosferatu bem diferente do que as pessoas imaginam. E eu acho que isso é o que gera essa dúvida, essa comoção. Porque quando você muda muito um personagem clássico, faz com que as pessoas que estão acostumadas com ela normalmente critiquem muito essa escolha. Pra mim, não. Pra mim, esse filme ele consegue manter a essência de terror e horror de Nosferatu, com a essência e com a presença magnânima do Nosferatu em si, com uma cidade muito bem trabalhada, com personagens secundários muito bem trabalhados, com doenças que acabam afetando o mundo, com modo geral, que acaba sendo místico ou é a natureza. Isso é muito interessante. Como o filme trabalha tudo isso, chama atenção. Ele ainda fala sobre sexo de uma maneira bem atual, que é a banalização do sexo e também o tabu em muitos momentos. Quando você fala sobre isso, porque você tem um tabu para muitas pessoas, mas para uma outra geração é a banalização. Quando você pensa que um filme trabalha isso, ele me agrada demais. Nosferatu é um filme que ele entende o público que ele está falando. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais carinho com esse filme. Eu entendo que não é uma temática fácil, eu entendo que não é um filme curto, eu entendo que ele quer modernizar as coisas, mas pra mim tudo isso é o que faz esse filme ser tão especial. Se for só pro Robert Eggers fazer a mesma coisa que fizeram nos filmes antigos, só mostrar o vampiro como as pessoas querem, é só você ver o filme antigo ou pegar um diretor que não seja tão autoral. Quando você pega um diretor autoral como esse, ele quer trazer uma discussão mais a fundo, e é isso que ele faz aqui. Com uma ótima direção, com uma ótima trilha sonora, com uma ótima ambientação, é um dos melhores filmes que eu vi nesse ano, e olha que eu vi ele na primeira semana do ano. Em segundo lugar dessa lista fica o filme A Hora do Mal. Pode ver, os filmes de terror esse ano dominaram. A Hora do Mal, ele mistura o que eu falei do Faça Ela Voltar com o Nosferatu. Esteticamente, maravilhoso. A ideia do universo, interessantíssima. E ainda por cima, discute mais uma vez a ideia das crianças na sociedade. Como as crianças não são ouvidas e elas não sendo ouvidas faz com que a gente, como público, perca a oportunidade de salvar muitos delas. A Hora do Mal é um filme que, como um filme de terror, ele é excelente. A dinamismo que o diretor tem para poder trazer aquele medo no sorriso, na corrida, na noite sendo usada muito bem, foi muito interessante. Ver isso no cinema deixou o filme muito mais aterrorizante do que ele é. A mensagem dele é muito forte, como eu falei, sobre crianças e como elas são negligenciadas pelos outros. Outra coisa que eu gosto é como esse filme é contado por capítulos e cada capítulo é um personagem específico dando seu ponto de vista sobre a história. E por que isso é tão bom? Porque no fim das contas, quando você para pra pensar, não existe um fantasma ou um vilão. Existe um vilão, claro, mas a cidade em si já estava muito corroída, porque cada capítulo que você vê, seja da professora, do policial, do pai ou das crianças, você vê que todo mundo ali, de certa forma, estava corrompido. E a cada capítulo, e a cada nova descoberta, faz com que você fique mais tenso, mais interessado naquela história, mais interessado naquele universo e naqueles personagens. A Hora do Mal, ele consegue trabalhar tão bem mensagens poderosas, com bom terror, com uma ótima direção. Mas se eu gostei tanto, por que não tá em primeiro lugar? Não tá em primeiro lugar porque eu não gosto do final do filme. Aquela cena das crianças correndo atrás da principal vilã, eu não gosto. Eu sei que essa é a grande cena que divide, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gosto. Eu não acho que foi de bom tom, eu não acho que foi interessante, mas o resto do filme é excelente. E em primeiro lugar dessa lista, para mim, o melhor filme do ano, porque ele viveu comigo do começo ao final do ano, é Pecadores. Pecadores é um filme que eu também entendo que ele é divisório. Para mim, ele foi. Eu acho que fazia tempo que eu não vi um filme que ele ficava tantos meses na minha cabeça. E Pecadores é exatamente esse filme. A melhor cena que eu vi no cinema em 2025 foi a cena dele mudando as gerações ao longo da música. É um plano sequência maravilhoso. É um plano sequência belíssimo, muito bem feito e muito emocionante. Essa é uma das cenas que fez, por exemplo, me emocionar no cinema. Outra cena que eu não vou falar por ser spoiler, mas a última cena do filme, inclusive tem cena durante os créditos e cena pós-créditos. A durante os créditos
também me emocionou porque é uma frase ótima. A trilha sonora desse filme viveu no meu Spotify por quase todo 2025. É uma trilha linda de músicas originais muito bem feitas. Ainda por cima, a discussão sobre o vampiro é muito interessante, porque esse filme tem vampiro. Se não tivesse vampiro, ele já seria um filme excelente. Com o vampiro, ele consegue ficar, não falar melhor, mas é muito bom também. A sequência de ação e como é trabalhado funciona bem. Mas não é só como o Ryan Coogler dirige bem a ação, que ele dirige. Não é só como ele é inteligente, como ele constrói o universo, que ele constrói muito bem. É como ele mostra, como os vampiros que acabam sugando sangue e pegando pessoas para sua família, lembra muito das pessoas que sempre roubam cultura local. E aqui é muito interessante. O jazz, o blues e também a negritude colocada de uma maneira interessante faz com que Pecadores seja o melhor filme do ano pela mensagem, pelas atuações, principalmente do Michael B. Jordan, que faz dois personagens ao mesmo tempo, de maneira diferente e excelente. Pecadores é aquele filme que você tem que assistir numa tela grande, com um bom fone ou uma ótima sala, porque a trilha sonora te prende e ela é um personagem no filme. Que filme incrível! E de novo, o motivo de estar em primeiro lugar é porque, além da história ser ótima, a mensagem ser forte, interessante, relevante até hoje, em questão do que eles estão falando, por ser um filme que tem um ótimo vilão, ele é um filme que, de todos, foi o que mais ficou na minha cabeça até hoje em dia. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu top 10 melhores filmes de 2025? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.